pessoal, mais uma vez aqui no Pausa Saudável, Fabiola, que vocês já conhecem, parando um pouquinho a vida corrida lá de fora para falar sobre saúde. Hoje nós estamos com a Fernanda Loz, a gente vai falar sobre medicina veterinária e os cuidados com os pets. Muito obrigada, Fernanda, por ter vindo. Obrigada, Fabiola, a gente que agradece pela oportunidade, é um prazer muito grande falar sobre algo que a gente gosta muito. Obrigada. Meu Deus. Olha, os animais, eu só não sou vegetariana e aí eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso, porque como nutricionista eu sei a importância da proteína, mas eu faço várias refeições pensando nos animais, acredita? Eu não tô falando mentira não, tô falando de coração. E eu tenho um cachorrinho em casa, né? Então você vai falar para mim também, não só para quem tem em casa, um gatinho, um cachorrinho, um passarinho, um peixinho, porque a gente sabe que eles fazem parte da nossa família, né? Muitos, inclusive, passam a ter um papel importante de carinho, de afeto, de cuidado, né? Então eu vou deixar você falar um pouquinho a sua história, para a gente te conhecer mais. Tá bem, então vamos lá. Eu sempre tive o sonho de fazer veterinária, sempre gostei muito de bicho. Cresci, né? Sempre tive cachorro e a minha família ia muito pro interior, assim, porque a gente tinha os parentes do interior. Então, cresci, assim, com cavalo, porco, galinha, enfim. Então, sempre tive muito, muito próxima. Mas o meu sonho mesmo era ser cirurgiã. Então, eu entrei na faculdade e sempre, desde muito cedo, eu já comecei a fazer muitos estágios, sempre na área de pequenos animais, de cães e gatos, na clínica ou cirurgia. Aí, me formei em janeiro de 2010, vim para Porto Alegre e aí eu entrei, logo na sequência, eu entrei no mestrado na URGS, fiz mestrado, fiz doutorado em cirurgia geral e células-tronco. E aí, por muito tempo, fiz atendimentos, né, enfim, clínica, plantão. E aí, há pouco tempo, eu estava fazendo só cirurgia, né, e hoje, então, a gente tem uma plataforma de telemedicina veterinária, que é a primeira do Brasil. E ali a gente faz, então, atendimentos online, orientação, né, atendimento, e também tenho outros negócios também, além dessa plataforma. Sempre na área de medicina veterinária, sempre, sim, sua atuação? Sim, sempre foi na área da medicina veterinária, mais especificamente em clínica e cirurgia. E quando você fala de células-troncos, o que seria isso na medicina veterinária? Porque a gente conhece na humana, né? Sim. Na verdade, o meu experimento, né, que a gente faz experimentos, eu trabalhei com feridas crônicas, né? Então, a gente tinha todo um estudo em cima de célula-tronco. Então, a gente criava, né, fazia lá uma lesão por queimadura, e aí a gente fazia, então, uma coleta, né, de tecido de gordura de ratos. A gente fazia o isolamento, a cultura, isso demorava um tempo, né, para ficar pronto, e aí a gente conseguia, então, ter as células tronco-mesenquimais, que, de fato, então, eram utilizadas para fazer como se fosse a terapia, o tratamento dessas lesões. E hoje em dia a gente encara como uma terapia complementar, assim. Ela é uma opção de tratamento, né? Então, assim, para várias doenças, né, não só para feridas, para lesões crônicas, mas para várias doenças, sempre como algo complementar. Então, a gente não deixa de fazer o tratamento principal com medicamento, mas também se torna uma opção. É um tratamento que não é muito realizado, assim, não tem não é de rotina. Não é comum, né? Não é muito comum, né? Até porque existem muitos estudos que comprovam eficácia. Ele não é algo que, assim, vá, de fato, melhorar ou dar, assim, o resultado que a gente quer. Então, eu não tenho como dizer para o tutor, olha, vamos fazer que vai super funcionar e vai reverter o quadro. Então, por ser um complemento e a gente não sabe como essa célula vai se comportar no corpo do paciente, né, na lesão, enfim, aonde ela for ser aplicada. Então, às vezes, o tutor ele também fica um pouco receoso de fazer, né? Então, mas é uma opção. Existem indicações para doenças articulares, para doenças de pele em geral, né? Para esses cães mais atópicos, né? Mais alérgicos, tem uma indicação interessante. Ele não cura, né, mas ele dá um pouco de qualidade de vida, assim, para alguns pacientes. Também é bastante utilizado em cavalo de corrida, em articulação, né. E esses estudos são feitos com os ratinhos no laboratório, mas quando você leva para o animal, você adapta para a espécie? Isso, ele precisa ser espécie específica. Então, eu não posso usar, por exemplo, célula-tronco, que foi coletada de gordura de rato em cão ou gato. Ele precisa ser específico, né? A coleta, então, e a raça do cachorro, por exemplo?
pode ser... Não Isso importa aí a não, raça, é só em relação à espécie A mesmo. A gente espécie diz que do tem que ser animal. espécie específico, né? Se tu vai fazer um tratamento para um cão, a gordura ela precisa ter sido coletada de um cão. Se for para gato, tem que ter sido coletada de um gato. Que estudo interessante. É muito legal. Eu vou querer colocar aqui na descrição o teu estudo publicado, muito né? bem. Porque até me interessei em aprender um pouco mais. E essa relação do animalzinho em casa, né? Que eu acho que é o que mais o pessoal pode se interessar em querer saber. Como é que está a medicina veterinária hoje em relação a isso? As pessoas estão procurando mais de forma preventiva? E existe até plano de saúde preventivo, né? Para você poder fazer as consultas periódicas, vacinas. Sim. O que a gente vê hoje, assim, é que existe um aumento muito grande, né? No número de animais. Ainda o número maior de animais que as pessoas têm nas suas casas são cães, mas o de gato já está quase alcançando, né? Até porque acredito que por ser mais prático, né? Por não precisar, assim... Há um preconceito com os gatinhos, né? Não, mas eu digo assim, mais no sentido de que não é que dê menos trabalho, mas é mais prático, é mais fácil, né? Não é que nem um cão que, por exemplo, você precisa passear 2, 3, 4 vezes por dia. Ou gastar tanta energia, né? É mais fácil ter um gato em casa, você consegue adaptar melhor, mesmo sendo um apartamento, do que um cão, né? Mas muitas pessoas acabam tendo muitos animais, né? Então, muitos gatos ou muitos cães. E o que a gente percebe é que as pessoas, hoje em dia, algumas elas já estão deixando de ter filho para ter bicho, né? Eu acho que isso aconteceu, assim, também em função da pandemia. As pessoas estavam mais em casa, algumas muito solitárias, e aí acabaram adotando animais, ou enfim, comprando, né? E acaba sendo uma companhia. E, de fato, né, entra para a família, um ser, né? Faz parte da família. E, por vezes, são os filhos, né, das pessoas. Então, respondendo a pergunta, sim, há uma procura maior. A exigência por bons profissionais também, né? Obviamente, isso acaba acontecendo. Tanto que na veterinária, já há um bom tempo, a gente tem praticamente todas as especialidades, assim como na medicina humana, inclusive especialidades como psicologia, né, psiquiatria, especialistas em comportamento. Tem uma amiga que é nutricionista. Exatamente. Para animais. Exatamente. Então, a gente tem todas as opções, né, todas as opções de especialidades, porque as pessoas estão procurando mais. E, de fato, elas estão cuidando, né? Eu costumo dizer, ainda tem muito que a gente ensinar os tutores, né, na questão do cuidado, assim, que eu nem gosto de dizer posse responsável, eu gosto de dizer que é uma convivência responsável, no sentido do cuidado focado basicamente no preventivo, né? Porque a veterinária ainda ela é um pouco reativa, mas está crescendo muito, né? Essa procura por cuidado. Eu quero que meu pet viva mais, eu quero que meu pet viva melhor, com saúde, com qualidade de vida. Então, por exemplo, a gente estava falando antes, né, sobre a célula-tronco. Existem vários outros tipos de terapia complementar que as pessoas cada vez têm buscado mais, como fisioterapia para os animais, né, principalmente para esses que têm problema de coluna ou de articulação. Então, são doenças que às vezes não têm cura, mas se tu conseguir fazer uma terapia complementar, tu dá uma qualidade de vida, né? Então, existe uma procura muito grande, né? Tem muitos profissionais. Às vezes, a gente não tem um determinado procedimento que é realizado na cidade ou no estado, então o pessoal vai para outros estados, até para fora do Brasil para fazer, né, para tentar, enfim, dar o melhor para o seu filho, né? E essa relação, assim, que você falou agora que as pessoas veem o bichinho como um filho. Tem alguém passando do limite, começando a humanizar esse animal? Como é que a veterinária hoje enxerga isso? É uma preocupação? É uma preocupação, porque de fato existe a questão da humanização, né, por parte dos tutores, e a gente sempre tenta trazer esse tutor um pouco mais para a realidade, no sentido de que bicho é bicho, né? E uma das, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas existem as 5 liberdades dos animais, que é algo mundial, assim, que é para ser seguido mundialmente. E uma delas é justamente tu deixar, né, tu permitir que o animal expresse os seus instintos, né? Então, a gente pode citar várias situações em que as pessoas estão deixando de enxergar aquele cachorro, aquele gato, ou seja, a espécie que for, como um bicho e tratando ele como gente, né? Então, até a questão da alimentação, né? Também a gente pode falar depois. Mas a questão da alimentação, né? Em tese, os animais não precisam comer carboidrato, doces, essas coisas não são indicadas. Então, muitos animais sentam à mesa, né? Os tutores alimentam com o seu talher,
né? Ou, enfim, existem vários exemplos. O próprio passear na rua, coloca o tênisinho, o sapatinho. A gente Leva entende numa cadeirinha de bebê, que né? alguns até necessitam, porque se é algum pet que daqui a pouco tem restrição de movimento ou algum problema de coluna que é para restringir, aí Sim. eu não vejo problema em usar bem. o carrinho, assim. Mas daqui a pouco é um pet que precisa perder peso, né? Porque hoje uma das maiores doenças que a gente tem na medicina veterinária é a obesidade. Justamente pela má... às vezes, assim, acho que até de repente por falta de orientação, né? Isso, questão de alimentação, um pouco exercício, né? Então, existe essa questão da humanização e a gente sempre tenta, né? E eu não posso, de repente, assim, não enxergar aquele pet como filho, né, do tutor que eu estou atendendo, que eu estou conversando, porque para ele é filho. E eu não vejo problema em ele tratar como filho, mas ele entendendo e sabendo que aquele pet é um animalzinho. E que ele, né, é normal ele ir passear, ele querer cheirar o bumbum do outro pet, que isso não é nenhuma coisa horrorosa, entende? Assim, ele sentir curiosidade de querer, né, sei lá, fazer coisas que é da natureza do cão, entende? Ou do gato, enfim. O gato a gente não leva, né, não tem muito hábito de levar para passear. Mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa resgatar é isso, assim, deixar que o bicho é bicho, né? Deixa ele ser bicho, deixa ele se rolar na grama, deixa ele brincar, né, com coisas que são para o animal brincar, né? E não, né? Então existe sim, e é uma preocupação, né? Porque isso também afeta o psicológico do animal. Então, assim, esse animal, ele não deveria ter essa responsabilidade, por exemplo, de ser o filho que aquele casal não pôde ter. Entende? Não existe a questão de, vai substituir, não vai, porque não é a mesma coisa. Mas já acontece. Eu mesma já atendi pessoas que falaram, olha, fulaninha aqui, ela é a nossa filha porque a gente não pôde ter filho. Então, assim, o quanto isso prejudica, né, o pet, que ele não tem aquela responsabilidade, e ele não é o filho que tu não pode ter, ele é o pet da casa. Claro que ele deve receber todo cuidado, todo carinho, enfim, isso não é a questão, mas da responsabilidade. E quando eu falo isso, eu trago a questão dos problemas psicológicos, né, e comportamentais, né? A gente não fala muito problema psicológico, mas é comportamental. Então, é aquele pet que não pode ficar sozinho, é aquele pet que, de repente, passa se lambendo o tempo inteiro, que ele é ansioso, que ele é estressado. Então, será que, de repente, isso não está, né, ligado ao fato de que as pessoas estão exigindo dele algo que ele não é, né? Ele é um bicho. E, como tal, ele deve ser, né, deixar que os seus instintos sejam expressados da forma como eles devem ser, né? É comum a gente saber que o cachorro, né, eu tô falando de cachorro especificamente, escolher alguém dentro de casa para ser o líder do grupo, da matilha dele, né? E aí, isso faz mal pro cachorro, porque, vou dar um exemplo até pessoal, se eu saio de casa, o meu cachorro não quer se alimentar se o meu marido colocar comida, entende? E às vezes eu me preocupo, porque eu faço viagens. Sim. Eu fico, às vezes, uma semana vai fora e meu marido comer. fica. Aí meu marido fala assim, ele passou um dia inteiro sem comer, ficou lá a ração. Mas depois ele começou a comer de novo, entendeu? Porque ele entendeu que o resto da família estava ali, né? Então, às vezes eu até me preocupo com isso. É normal? O interessante... Porque a gente não faz de propósito. Sim, não, claro. Mas o interessante é que, de repente, todo mundo participe da rotina, né? Isso é uma coisa que eu acho bem importante também para os animais. Ter rotina, né? Então, assim, de repente, um dia um pode dar a comida, no outro dia o outro dá, ou no outro horário. Então, assim, para que todos participem, para que ele não tenha esse apego só com uma pessoa da casa. Porque pode acontecer, isso é normal de acontecer. Sim. Eles escolhem. E, no geral, eles entendem que eles são quem manda. Então, por isso que é importante alguém da casa, né, uma pessoa, ou se não todas, né, se possível todas, conseguirem dar os limites, né, porque precisa, né, senão ele realmente vai achar que ele é o dono do pedaço. E é muito interessante, porque ao longo da vida, assim, né, atendendo, foram pelo menos uns 10 anos atendendo e fazendo plantão. Eu lembro de várias situações, e uma delas eu lembro era uma pincherzinha, bem pequenininha, assim, acho que ela não devia ter 3 quilos, minusculinha. E aí a tutora me relatou, olha, ela não quer comer, ela não come, não adianta, ela não come, eu não sei mais o que eu faço, eu tô com medo que ela é tão pequenininha, vai perder peso, enfim. E eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, assim, para entender como que era a rotina daquela família, como que funcionava, né, as coisas. E aí eu perguntei para ela, então me explica assim, como que a senhora faz? A senhora chega, dá o alimento, espera, a senhora senta, como que funciona?
E ela disse, não, eu chego, aí eu dou a ração, ela me olha, aí eu já entendi que ela não quer, e daí eu vou lá e dou comida. Ou seja... Não deixa ela no né? tempo dela então, comer, assim, né? eu disse, bom, então agora com esse seu relato eu já entendi quem manda em casa. Não é a senhora, é ela. Porque de fato entende? Então, assim, os animais são muito inteligentes. Muito inteligentes. Inclusive, depois eu quero falar sobre um livro que fala sobre a inteligência dos animais. Eles são muito inteligentes. Então, a partir do momento que eu fizer o que ele quer que eu faça uma vez, ele já sabe que se ele pedir eu vou fazer de novo. Aquele famoso, deixa eu dar um pedacinho de carne aqui que tá me incomodando, aí ele vai. Não, ele sempre vai pedir, porque ele sabe que tu vai dar. E é óbvio que, de repente, né, come ração, aí tu vai lá e dá um pedacinho do churrasco, né, no domingo, ele sempre vai pedir. Então, eles são muito inteligentes, por isso que a gente tem que ser mais inteligente do que eles. E colocar ordem, colocar uma organização, uma rotina. Isso faz muito bem para o animal. É como se fosse para uma criança, sabe? Uma rotina com horários, assim, não precisa ser exatamente todos os dias, mas, assim, a ordem das coisas. Então, acorda, come, vai passear, brinca, e tem um momento que ele vai brincar sozinho com os brinquedinhos dele, aí ele sabe que tem algum momento que o seu tutor vai sair para trabalhar, mas que ele vai voltar, que está tudo bem, entende? Isso traz segurança para o pet. Por exemplo, ela vai viajar, mas eu sei que tem outra pessoa que vai... Então, assim, eu não vou comer aquela comida como se fosse a última que eu fosse receber na minha vida. Entende? Não, o Max nunca fica 100% sozinho. É só realmente quando acontece de eu viajar. E às vezes é o meu marido que viaja, mas aí pro Max aí não tá tem, tudo certo. não faz diferença. Mas eu acho importante, assim, isso, estabelecer rotina. E o legal é que todos participem, assim, para não ficar só uma pessoa. Porque senão ele entende que, não, mas é só ela que me dá comida. E agora? Né? Por mais que ele receba, ele fica com aquela informação de que, não, mas quem me dá o que eu preciso é ela. E agora? Se ela não tá, e aí não... E sai um pouco da rotina, né? Porque a rotina dele é ter você em casa em alguns momentos do dia, ou um turno. E aí, quando tu viaja e fica 2, 3 dias fora, para ele é como se o mundo dele estivesse acabando, né? Ai, meu Deus do céu. céu. Mas isso é importante, criar rotina, criar hábito, né? Entender que todas as pessoas que estão ali podem fazer as coisas e que não vai faltar nada, né? E quais são os sinais que tem no animal de que ele pode estar sofrendo de uma ansiedade ou de uma depressão? São vários. Mas, por exemplo, assim, a gente costuma falar que, às vezes, os cães, eles são muito parecidos com os seus tutores, né? Aquelas pessoas mais ansiosas, assim, mais ligadas no 220, o cachorro é igual. Então, isso faz muito sentido, porque, de fato, a gente passa, né, isso para eles. É exatamente como criança. Eu lembro sempre que falava quando eu estava grávida. Mãe tranquila, bebê tranquilo. É a mesma coisa. Tutor tranquilo, pet tranquilo. Porque a gente passa isso para eles. Então... eu acho que ter essa coisa assim e uma coisa que eu acho que funciona muito bem quando eu fazia plantão, eu usava muito essa técnica e eu acho que funcionava bem e eu acho que funciona em casa também, que é a gente conversar. Fala pro pet. Agora a gente vai... Tem pet que sabe, né? Tu fala coleira, guia, passeio, ele já... Então, assim, conversar, explicar, né? Agora a gente vai passear, agora tu vai comer, agora tu vai ficar aqui, agora tu vai brincar, agora eu vou sair, agora eu vou... Enfim, eu acho que funciona muito bem. E aí, em relação a sintomas, o que eles podem apresentar? Existem várias situações. Eu já atendi animais que os tutores falavam que, quando, por exemplo, a tutora ela ia para frente do espelho, por exemplo, se arrumar ou se maquiar, o cachorro ficava enlouquecido, porque ele sabia que ela ia sair. Então, de repente, assim, ver o que não é normal, o que ele faz que não é normal. Porque aí, às vezes, a gente pode dizer, os sintomas são esses 5, mas ele pode não apresentar nenhum dos 5 e apresentar alguma coisa que para ti não é normal, porque tu conhece ele. E aí tu pode saber que isso é um alerta. Então, assim, ficar correndo, ficar latindo, ou às vezes até ficar latindo quando não tem ninguém em casa, que isso é uma reclamação, às vezes, até dos vizinhos, né? A pessoa sai e o cachorro fica chorando, fica latindo. Isso é um sinal de que ele tá esperando ansiosamente pela pessoa voltar. Se lamber, se morder, isso a gente consegue ver não só enquanto eles estão fazendo, mas a gente consegue ver porque a própria pelagem, se é uma pelagem mais clarinha, a gente consegue ver que ela fica com uma coloração diferente, mais escura, mais escurecida. De repente, pegar algum brinquedo e aí fica agressivo, porque aí ele pega aquele brinquedo e não quer que ninguém mexa, como se fosse algo... Não, isso aqui é o meu escape, então demonstrar algum tipo de agressividade, ou com um brinquedo, ou com alguma outra pessoa da casa. Então, existem vários sinais, assim, que podem significar, né? Não comer,
né? Não querer tomar água. Ou também, às vezes, ficar deitado, dormir o dia inteiro, porque isso não é normal, né? Principalmente para um cachorro filhote, até meia idade, né? Não é normal que o cachorro fique jogado dormindo o dia inteiro. Quem dorme bastante é o gato. O cachorro, a princípio, não. Mas ele pode estar lá, chateado, tá triste, né? Então, eu acho que isso é importante. Se tu manter uma rotina, mesmo que tu passe uma boa parte do tempo fora de casa, se tu criar uma rotina, eu tenho certeza que ele vai entender que tu saiu, mas tu vai voltar. E que as coisinhas dele vão acontecer. O passeio vai acontecer, a comidinha vai acontecer, o momento de brincar vai acontecer. Isso também é muito importante, ter momento de qualidade. Né? Você falou no início da pandemia, né? Que muita gente comprou animais na pandemia. E para nós, seres humanos, ter um bichinho ajuda tanto na ansiedade como na depressão? Muito, muito. Isso, inclusive, tem estudos já que comprovam que reduz a chance da pessoa vir a ter depressão. Até tem estudos que comprovam também, que falam que pessoas que não tinham pet, que eram consideradas assim ansiosas, aí fizeram um estudo por 5 ou 6 meses, não lembro exatamente, a partir do momento que adotaram um cão, né, um cão ou um gato, em 6 meses depois, essa pessoa estava menos ansiosa, ela diminuiu, por exemplo, a pressão arterial, frequência cardíaca, estava mais tranquila, menos ansiosa. E isso tem a ver com vários fatores, tá? Não só ter o bicho ali na tua casa, mas tem a ver com vários fatores. Um deles é a questão da solidão. Tem muita gente que mora sozinho, mora longe de familiares, ou tem poucos amigos, ou são pessoas mais introspectivas também. Então, para essas pessoas, ter um pet ajuda muito nisso também. Reduz um pouco a questão da solidão. E a questão do passeio, né? Olha que interessante. A pessoa tem um pet em casa, algumas, por exemplo, vamos pegar pessoas que trabalham em casa, na frente do computador o dia inteiro. Se ela está em casa, ela consegue sair para passear mais com o pet. Então, olha que legal que o pet proporciona. Sair 2, 3 vezes por dia, dar uma passeada no parque, no meio do verde. Isso também ajuda na ansiedade, no estresse, enfim, tudo. Se uma pessoa não tem um cachorro, né, que precisa levar para passear, ela não vai sair para dar uma voltinha no parque. E, às vezes, esses passeios, também é outro fator interessante, esses passeios, eles podem de repente, assim, vai encontrar pessoas, né? Esses cachorródromos, assim, que normalmente as pessoas soltam os animais. Então, esses passeios, eles podem te proporcionar conhecer pessoas novas, outras pessoas que têm pet, né? Normalmente é sempre por causa do pet, né? Uma pessoa fala, ai, que bonitinho, ai, como é que é o nome, ai, quantos anos ele tem? E aí nasce uma amizade. Então, assim, passeio, né? Aquela coisa assim do, vou, né, dar uma, sei lá, vou ouvir uma música, passear, enfim, na praça, no meio do verde, respirar puro, conhece outras pessoas. Mas o que mais está associado a essa questão da redução da pressão arterial, né, de reduzir o estresse e da própria depressão é a questão do toque, da necessidade do toque que o ser humano tem. Porque o que a gente faz quando a gente vê um bicho fofo? A gente quer pegar e afofar. E o carinho pro pet é isso, é tu pegar no colo, é tu afofar. Então, isso está muito ligado à questão do toque, assim, né? E o gato tem a questão do ronronar, né? Que também já é sabido que proporciona, né, bem-estar para a pessoa, libera serotonina, dopamina, enfim. Então, tudo isso são coisas que fazem com que, então, de fato, quem tem pet tenha uma vida mais feliz, uma vida mais leve, com menos, né, propensão aí a ter doenças psicológicas, enfim. Então, essa questão da serotonina é tão interessante, porque eu dou muito risada com o meu cachorro. Tudo que ele faz dentro de casa é engraçado. Ele vai andar, ele anda torto, aí eu dou risada. E certamente ele entende que ele te faz rir, e ele faz. Sabe aquela coisa de, sabe que tá agradando? É muito interessante, mas é verdade. Mesmo. Eu quero saber o livro pra gente poder ler. Tem 2 livros que eu acho bem interessantes, que é A Linguagem do Cão e A Inteligência do Cão. Eu não vou lembrar agora o nome dos autores, mas são 2 autores de fora, não são brasileiros. E tem também como é que é o outro? Cãologia, eu acho que é. Esse é Cãologia. Esse é de um autor brasileiro. E eu acho interessante porque todos os 3 livros, eles falam sobre comportamento canino, tá? E aí, para gato, que eu particularmente sou muito fã do Jackson Galaxy, ele tem também, que é o guia dos gatos, enfim, fala sobre comportamento, também é muito interessante. Aí é bom para quem está pensando em ter ou para quem já tem, eu acho que também é bastante válido, assim.
Mas é essa coisa do bem-estar, né, de ter. Então, eu acho que, inclusive, tem estudo, até estava procurando, assim, estudos para falar. Tem um estudo que foi feito com pessoas idosas com mais de 65 anos. Pessoas idosas com mais de 65 anos que têm pet, cão ou gato, elas procuram por médico, por questões de necessidade, 30% menos. Ou seja, claro que muitas vezes pode ser que essa procura pelo médico seja para uma questão mais preventiva, enfim, mas adoecem menos. Sim. Entende? Não tenho dúvida disso, não. A minha avó tinha uma cachorrinha em casa e ela viveu quase 90 anos. E era a companhia dela. Inclusive, tem muitos... isso relato de pessoas daí, né? Que, por exemplo, os idosos, assim, com Alzheimer, né? Que tem animais, isso ajuda muito, assim, ajuda demais, né? Pessoas hospitalizadas também. Agora, há pouco tempo, eu tive uma pessoa próxima que estava hospitalizada e aí permitiram, né, a visita dos pets. Então, assim, isso mostra uma melhora muito grande, assim, para a pessoa, né? Para o seu... Que amor é cuidado. E aí o pet, você tem que cuidar dele. Você tem que lembrar de botar comida, lembrar de passear. E esse dar a atenção ao petzinho, né, o bichinho, eu acho que faz muito bem. É como se fosse um filho, mas, né, não vamos não humanizar, mas é como se fosse um filho. Você tem aquele compromisso. E ter compromisso, se sentir útil, mesmo que seja para um animal, nos traz pertencimento, né? Exatamente. Né? Enfim. Exatamente. Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho um cachorrinho que realmente é um membro da família. Há 4 anos lá em casa já. E é interessante porque as pessoas falam, assim, falando dos seus animais, elas super elogiam, e é sempre o mesmo... Ele só falta falar. Porque é realmente o que falta, só falta falar. Porque a gente entende, né, o olhar. Ele sabe, né, quando a pessoa está triste... Quando a pessoa está passando por algum desafio, que ela sabe, né? O gato, eu acho que até é mais sensitivo, assim, no sentido de vir, ele vem no teu colo, ele deita, né? Sei lá. Então, tipo, tem relatos de pessoas que tiveram, eu tive um câncer de rim, e era interessante porque o gato vinha e deitava próximo dali, se eu estava deitada de um jeito que ele conseguia, e é isso, né? Então... Incrível, né? A sensibilidade, assim. Muito, muito, porque o animal, ele convive com a gente e é claro que ele entende nossas reações, nossas emoções. Não, e é uma troca, né, de energia, inclusive, né? Então, a gente sabe quando eles não estão legais e da mesma forma eles com a gente, né? Então, a física quântica, ela já fala, né, que quando a gente precisa trocar íons negativos com a natureza, uma das formas é você ter contato com animais. Outra é tomar um banho de cachoeira ou de mar, colocar o pé na grama. Mas o animal é uma dessas situações, entendeu? Inclusive, há quem diga que você mexe lá no bichinho e depois ele vai na natureza e deixa toda aquela carga que você trocou com ele, que seria positiva, não muito boa. E aí ele se reconecta, né? E troca de novo os íons lá com a natureza. E é muito interessante, assim, eu vou falar sobre o gato, quem tem gato vai entender na hora. O gato, ele nunca dorme eternamente no mesmo lugar em casa. Ele vai trocando de ambiente. Aí, por um determinado período de tempo, ele dorme no sofá, na sala, né? Aí, num determinado momento, ele vai dormir na cama de alguém. Aí, depois, ele vai dormir no escritório, enfim. E isso... Aí é para quem acredita, né? Eu acredito muito nessa coisa de energia. Mas, assim, aí é algo relacionado a mais ou menos assim, ó. O gato, ele entende, por exemplo, que a pessoa não tá num bom momento e aí ele vai dormir com a pessoa. Tipo, ele nunca dormiu com aquela pessoa. Ele não tem o costume de dormir com ela. Mas ele passa a dormir, não precisa ser em cima, mas no mesmo ambiente. Ou no quarto, ou em cima da cama. E ele, por isso que ele vai mudando. Então, ele vai, em tese, entre aspas, limpando... aquela energia ruim, pesada, né? Enfim, isso acontece, né? Todo mundo tem problema, todo mundo passa por desafios. E eu vejo muito isso, inclusive agora, essas últimas semanas, com essa questão toda que a gente está vivendo, o meu filho começou a ter medo de dormir por causa da chuva. Ele dizia, tá chovendo, e mesmo sendo uma chuva ok. E aí ele falou, eu quero começar a dormir com a Julinha. A gente tem uma gata que chama Julinha. E a gente colocava a gata na cama e ela tá dormindo com ele tá dormindo com ela todas as noites. Então, assim, é isso, entende? Não pode ser outra coisa. Tem a ver com a questão da energia, dos desafios, das dificuldades. E eu acho que o gato, por ser muito mais sensitivo, assim, muito mais
de energia mesmo, assim. Eu acho que ele, pelo menos lá na minha casa, eu acho que está acontecendo exatamente isso. Tem alguém que está precisando mais, e aí ela foi dormir. né, tá dormindo com ele. Interessante isso. Às vezes o meu cachorro quer dormir em cima da cama, e aí eu deixo. Só que teve uma época que ele dormiu muito, e aí teve um dia que eu não quis que ele dormisse, ele passou a noite latindo. Aí eu falei, eu tenho que desacostumar ele. Aí ele dormiu 2 noites fora, parou de chorar. Então, às vezes eu ponho, às vezes não, para ele entender que não é sempre. Você vê como o cachorro é inteligente. Né? Exato, o cachorro ele já tem essa coisa do, ele está acostumado a isso. Então, ele meio que vai sempre ter, a não ser que tu mude, troque a caminha ou troque de lugar, assim. Mas é diferente do gato. O gato, ele tem, assim, todos os ambientes da casa como sendo dele. O cachorro, não. O cachorro, tu vê que ele tem alguns locais que ele considera que é dele. Sim. Ou a cama, ou onde tem um brinquedo, ou onde tem uma cobertinha, que é aquele... Porque são as coisinhas dele. E isso é interessante porque na época de plantão, assim, que a gente, né, cuidava de internação, as pessoas costumavam levar. Precisa ficar internado? Então eu posso deixar a cobertinha que é dele, o brinquedo que é dele, para ele se sentir em casa. Inclusive, a gente... fazia essa sugestão, né? Não quer deixar uma roupa, uma cobertinha, um brinquedinho, que aí, assim, ele não está no lugar dele, mas, né, tem algo ali que lembra e que possa, né, de repente dar um confortinho ali nos dias que ele estiver fora de casa. Que legal. E, Fernanda, os cuidados com esse animal, né? Você falou de passear, de comer certinho, nos horários, ter rotina. E a alimentação? Hoje em dia fala-se muito, principalmente em relação a cachorrinho, né? Que os cachorros são carnívoros e eles deveriam comer vísceras ao invés de comer ração. Como é que você enxerga isso? Não precisa dar sua opinião, porque isso é divisor, né? Tem os médicos veterinários que acreditam que tem que ser a comida mais natural possível. E tem aqueles que acreditam na alimentação balanceada, que essa ração vai ter. E você? Como é que você enxerga isso assim, aí? Pensando pelo lado... assim, como que era antes, né? Como que era antigamente, há muito tempo atrás. Então, justamente pensando nisso, que hoje existe, né? O que a gente fala que é a dieta bioapropriada, né? Alimentação bioapropriada, porque pensando em aproximar hoje, né? Hoje a gente acaba dando muito mais ação, até por questão de praticidade, mas assim, o que o animal comeria, né? Se hoje ele estivesse na natureza. Então, a gente tenta trazer mais próximo do que a gente poderia oferecer para ele, aquilo que ele comeria quando ele vivia na natureza. Então, assim, basicamente é carcaça, né, de outros animais, né? Até na época os lobos comiam carcaças em decomposição, né? Obviamente que não é a ideia hoje, mas tentar, assim, se aproximar mais daquilo que era mais natural, né? E isso faz muito sentido, tá? Por vários fatores. Tanto para cão como para gato. Isso vale para os dois, tá? Não só para os cães, vale para os dois. Então, assim, o que é importante a gente passar para os tutores em relação a isso? É melhor a dieta bioapropriada? Sim, ela é melhor, porque ela vai dar mais qualidade de vida, ela vai melhorar a pelagem do cão, ela tem N benefícios, tá? Mas, por outro lado, o tutor ele tem que estar muito ciente do quanto ele vai precisar investir de tempo e também de dinheiro para trocar essa dieta. Então, assim, eu já conheci vários amigos próximos que quiseram muito trocar a ração por comida, né, por alimentação natural. Depois de começar, viram que não iam dar conta. Por quê? Porque tu precisa fazer, ou tu compra, né, ou tu faz. E aí tu faz, congela, faz ali uma vez por semana, congela e vai dando as porções, ótimo, perfeito. Mas para isso precisa de dedicação. Outra coisa, em relação a questão, né, é viável para o tutor ou não é? Então, precisa ver isso aí. Outra coisa, não é todo pet que vai gostar da alimentação natural. Então, assim, tem que ir testando, né? Dá para fazer a troca perfeitamente, dá para fazer a troca. O ideal é que seja sempre com um nutrólogo ou um nutricionista veterinário, né? Ou um especialista em dietoterapia, que a gente já tem vários aí. Para que seja uma dieta balanceada. Não adianta dar restos de comida, né? Aquilo que a gente come, sobrou, então vou dar. Não é essa a ideia. A ideia realmente é que seja feita uma comida específica para o pet, fazendo ali né, o balanceamento como tem que ser, inclusive fazendo a suplementação, né? De repente vai precisar suplementar alguma vitamina, alguma coisa, então tem que ser feito com muito, muito cuidado e muita cautela, né? Não é assim uma coisa assim, vou trocar
precisa ser com orientação, tá? E tem que ser carnívora? Em relação, agora eu vou falar sobre isso, em relação a ser carnívoro ou não. Todo o sistema, né, digestório do cão e do gato, ele é muito tranquilo para proteína, tá? Ele faz a digestão perfeitamente, inclusive foi feito para isso, tá? Então, assim, o gato, ele é carnívoro restrito, obrigatório. O gato jamais, em hipótese alguma, ele pode ser vegano ou vegetariano. O gato não pode. Ele precisa, ele não faz transformação, ele não faz algumas transformações, por exemplo, beta-caroteno em vitamina A, ele não faz. Então, assim, carboidrato para o gato, não, de jeito nenhum. Ele não tolera, ele não digere bem. Então, o gato não pode. O gato ele é carnívoro restrito. Seja alimentação natural ou ração, precisa ter uma quantidade determinada de proteína para, né, suprir tudo que ele necessita. O cão, ele até poderia ser vegetariano, tá? Mas ainda assim ele também não tem um sistema digestivo apropriado, né, para digestão de carboidrato e outras coisas, né? Então, assim, se possível, mantenha uma dieta carnívora, tá? Pode ter aí legumes, pode. Inclusive os especialistas eles colocam cenoura, beterraba, tem de tudo, tem chuchu. Tem bastante, tem arroz também, tem vários alimentos aí que entram na dieta. Mas o ideal, então assim, como antigamente a dieta era baseada em proteína, então a gente mantém isso. O ideal é que seja também com proteína, né? Existem várias explicações aí para isso. A questão da própria insulina, né? Então assim, não tem por que dar, né, para o animal carboidrato e outras coisas. A energia que ele precisa vem da gordura e da proteína, né? Ou para o gato também. Então, faz muito sentido, né? E a gente tem, inclusive, os especialistas, eles já têm dietas específicas, por exemplo, para paciente oncológico. Aí, claro, tem que ver, né, se tem alguma doença em curso, né? Se é um paciente renal, aí a gente corta algumas coisas, reduz a proteína, enfim. Mas, no geral, é muito recomendado, né? Que é aquilo que mais se aproxima do que eles comeriam na natureza. E eu acho que, inclusive, muitas doenças assim que existem hoje pode sim ser, podem estar sendo ocasionadas pela má alimentação, né? As pessoas elas tendem, mas eu quero dar um petisco, eu vou dar um pãozinho, eu vou dar uma bolachinha. Não, entende? Além de do pet não digerir bem, aquilo vai fazer ele aumentar o peso. Pode fazer ele ter uma diabetes, entende? Então, essa questão da alimentação, ela precisa ser muito explorada, né? Porque realmente eu acho que falta um pouco de orientação, né, para os tutores. Eu acho que às vezes até é aquela coisa, ele fica te olhando com aquela cara de pedinte, né? E aí tu fica com pena e aí tu acaba dando, né? Fruta. Então, assim, tem muitas coisas que dá, não tem problema dar, entende? Mas o petisco, ele também precisa ser dado com cuidado e com orientação. É isso, assim, acho que a gente mais é a questão do... Assim, tem muita coisa que pode dar. Mas, por exemplo, uma banana inteira para um cachorro de 2, 3 quilos é demais. Entende? Então, eu acho que é isso assim que as pessoas precisam se conscientizar. Buscar a orientação, né? Do que pode, do que não pode. Então, se possível, faz acompanhamento com um profissional especialista em nutrição, que aí sim ele vai te orientar, vai fazer a dieta, vai ver se o pet vai se adequar, porque tem isso também, né? Tem a questão da adequação do tutor e do pet, né? Já tive amigos também que tentaram e o pet não aceitou, porque às vezes é uma vida comendo ração. Uhum. E eles se acostumam, né? E o gato também é a mesma coisa, né? Pro gato é mais importante ainda a alimentação natural pela questão da umidade. Né? O gato ele vem do deserto, tem toda aquela coisa de não tomar água, porque antigamente a água que ele ingeria era da carcaça. E uma carcaça de passarinho, de rato, de qualquer coisa que ele fosse comer, ela tem uma quantidade muito grande de água. 90, 95, 85, 90% de água. Então, o gato ele tem essa coisa de não tomar água. E aí, muitos gatos acabam desenvolvendo insuficiência renal. Então, para o gato é muito importante a alimentação natural, seja com comida ou o próprio sachêzinho, né, que é um alimento mais molhadinho, né, porque a ração seca ela tem muito pouca água. Então... E, Fernanda, essa ração, tá, vamos supor que eu queira migrar para dieta
carnívora. Eu vou usar a palavra carnívora, mas sim, que é obviamente alimentação com acompanhamento natural. nutricional, ela vai dizer se pode ter outras coisas. Ela tem que ser cozida e esses temperos, porque a gente vai pecando por achar que o cachorro tem que comer os temperos que a gente come, né? Ela tem que não ter sal, não ter páprica, não ter cúrcuma, não ter nada. Como é que é esse temperar o mais natural possível? Tem várias modalidades de alimentação. Tem crua, tem cozida, tem crua com ossos, tem crua sem ossos, tem de tudo, tá? Então, isso até é uma coisa... aí varia. Eu acho que o que é importante, assim, é sempre a gente entender as necessidades daquele pet, né? Então, eu preciso entender como é que é o estilo de vida dele, se ele faz muita atividade, se ele é mais paradinho, se ele é jovem, se ele é velho, se ele tem alguma doença em curso. Então, tudo é decidido baseado no pet, né? Sempre é uma avaliação individual. Não existe uma receita de bolo, como eu diria assim, então, para todos os cães até 5 anos, o melhor é a crua com ossos. Eu não tenho como dizer isso, eu preciso avaliar. Eu preciso avaliar o pet. E aí, com a família, né, com o tutor, a gente olha, esse pet vai precisar disso, disso e disso, né? Tu vai precisar cozinhar comida toda semana, tu pode comprar, existe comida para comprar, né? Mas aí também tem que entender o quanto, né, existe de disponibilidade ali para que isso de fato aconteça. É como se eu estivesse comprando marmita, né? Exatamente, como se tu estivesse comprando comida para comer, né? Existem empresas maravilhosas que fazem comidas maravilhosas, assim, mas tudo tem, né? Precisa ser tudo muito bem avaliado. Então, a questão, né, do cru com osso ou cozido, aí, isso varia, então, né, de como vai ser, né, como é a vida desse pet, para eu entender qual que é a melhor opção para ele, né, dentro daquilo que ele vive. Em relação a, por exemplo, os ossos, né, que a gente estava falando antes sobre as particularidades, né, do cão e do gato, eles têm uma dentição apropriada, né, para rasgar, para perfurar, né, e até para triturar osso, né, diferente da gente. Sim. A nossa dentição ela é especializada em mastigação. A deles não, a deles é lá, rasga, perfura e engole, entende? Então, por isso que pode ter osso, né? Aí com osso ou sem osso, se é cozido ou não, isso tudo vai ser baseado nas necessidades dele, né? Às vezes a pessoa tem vários cães, né? Ou tem cão e gato. Então, também tem tudo ser muito bem definido para que essa pessoa faça e que dê certo, né? E a questão dos temperos, né, que tu falou. Também pode, se usa cúrcuma, se usa sal, né? Aquela coisa do, não pode sal. Claro que pode, precisa de sal, né? Precisa de sódio, todo mundo precisa. Sim. Claro que numa quantidade, né? Que talvez não seja igual a nossa, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de tudo bem salgadinho. Então, eu não poderia usar a mesma quantidade que eu uso para mim, né? Para minha gata ou para um cão. Sim. Então, pode tudo, mas tudo é muito bem calculado, né? E aí o tutor tem que seguir aquele cálculo, né? Nada joga numa panela e faz. Então, é algo que, assim, demanda tempo, assim, demanda cuidado. Tá, vamos lá, mais uma pergunta. Eu não dou comida, como se fosse uma pessoa em casa, né? Eu não dou comida da família pro cachorro. Ele come ração. Para eu migrar para nutrição natural, ele não come a comida da família. É uma comida específica para ele. Separado. E uma segunda pergunta. A ração de hoje, ela é um preditor de doenças? Olha, por ser industrializada? Tem alguns estudos que sim, porque o que acontece? Nas rações, como a gente estava falando, que os pets eles não precisam de carboidrato. Se tu for olhar lá na composição, tu vai ver que tem um monte de coisa, inclusive tem carboidrato. Então, em tese, tem rações muito boas, tá? Tem rações que não são boas, né? Em tese, é aquela coisa, né? O pessoal questiona por que tem rações que o quilo custa 10 e tem rações que o quilo custa 100. É porque tem diferença. Sim. Tem diferença. Obviamente que tem, não é porque um quer ganhar mais que o outro, mas tem diferença na composição. Então, a gente sempre busca aquelas que têm uma maior quantidade de proteína. É sempre cuidar a questão da proteína. Quanto maior a quantidade de proteína, melhor. Mas o que é importante também é eu entender como que é a vida desse cão. Será que esse cão não tem uma insuficiência renal? Será que esse cão não tem alguma doença que daqui a pouco precisa restringir um pouco a proteína e a gente focar em outras coisas? Então, assim, tem alguns
estudiosos que já falam que muitas das coisas, muitas das doenças que os animais têm, né, estão apresentando hoje em dia, por exemplo, câncer é uma coisa super comum, né, hoje em dia em pets, se tu for ver pets mais velhos, assim, então tem uma incidência maior. E tem pessoas que acabam justificando isso em função da ração, né. Mas eu acho que é importante a gente sempre pesar, assim, eu não odeio nenhuma das duas, eu gosto e acho que é muito bom a gente ter as duas opções, né. Porque, por exemplo, assim, a minha gata, ela adora ração seca. Ela pede por ração seca. Então, eu preciso dar para ela pelo menos uma vez por dia ração seca. E aí, sim, eu dou outras coisas. Eu dou sachê, eu dou vísceras, eu dou outras opções. Então, eu tenho que balancear para também eu não dar um monte de ração ou um monte de, né, e dar um desbalanceamento aí na nutrição dela. Mas ela pede por ração seca. Eu jamais poderia tirar a ração seca dela. Porque ela vai parar de comer e eu vou ter problema. Então, também tem isso, né? E existe a opção do mix feeding, que a gente chama, que é misturar, né? Que é dar um pouco de ração com comida. Então, existe também essa opção para aqueles cães que gostam, que estão apegados à ração seca. Porque existe isso também. O meu come ração desde que nasceu, mas foi uma ração escolhida pela veterinária, né? É um pouco mais cara, sim. Mas não é tão cara, tá no mercado. E ele come apenas 2 vezes ao dia, que é uma coisa que até me angustia, mas ela falou que tem que ser 70 gramas de manhã e 70 à noite. E aí eu calculo bem certinho. Sim, ele nunca apresentou nenhuma doença. É um cuidado que a gente tem sempre de passar para as pessoas, né? Claro que isso é feito a partir de um cálculo, né? Em função do peso, né? E cada ração tem a sua recomendação. Então, eu nunca vou poder dizer assim, aleatoriamente, tu pode me perguntar, então, quanto deve comer um cachorro de 5 quilos? Eu não sei, eu preciso ver. Se esse cachorro, assim, bom, ele é um cão, qual é a idade dele? Ele tem 10 anos, ele tem 5 quilos, e ele é um Shih Tzu, por exemplo, né? Que hoje a gente sabe que já tem rações específicas com o formato para a boquinha do Shih Tzu, né? E tem para várias raças. Tem o grão grande, né? O pellet grande, tem o pellet pequenininho. Então, tudo tem que ser muito bem orientado para o tutor. Porque eu já vi tutor comprando sem orientação, comprando ração com grão para cachorro de grande porte para um cachorrinho de pequeno porte, né? Então, tudo isso influencia. Mas a questão do cálculo, né? Então, sempre tem que olhar na ração, né? Atrás, ali onde tem a composição, também tem o cálculo de dose. Isso é bem importante cuidar, porque aí tu vai conseguir manter o peso, né? Porque o que é bem comum acontecer? Isso de cuidar, né? O pesar ali direitinho, isso não é muito comum. Isso é bem, bem legal de se fazer. Mas o mais comum que a gente vê é as pessoas darem à vontade, né? E aí eu posso ter daí tu pode me dizer, mas o meu cachorro pesa 5 quilos. E aí eu vou ver, é um pincherzinho que era para ter 3. Então, ele está com sobrepeso. Então, eu não posso calcular para 5 quilos. Eu preciso calcular para o peso que ele deveria ter e não o que ele tem. Então, é isso, assim. E nesse sentido do cuidado, da prevenção, por que a gente bate muito nessa tecla? Que é justamente para ajustar essas coisinhas. Porque, às vezes, tu está dando há 1 ano uma ração que talvez não é indicada, numa dose que não é indicada, e aí teu cachorro está com sobrepeso. Então, a gente pode evitar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, assim, castrou. É um cão que tem tendência ao sobrepeso, por exemplo, um pug, um bulldog inglês, um Rottweiler, por exemplo, sei lá, depende de uma raça que tem uma tendência ao sobrepeso. Então, a gente já se preocupa no momento que a gente faz o procedimento para entender, olha, a necessidade dele energética agora vai mudar, diminui um pouquinho, então vamos cuidar da questão da comida. Porque se ele estiver comendo como se ele tivesse a mesma necessidade de antes, ele vai engordar. E fazer bicho perder peso é muito difícil. E não é por causa deles, é por causa do tutor. Mas olha só que interessante, né? O tem essa cuidado coisa parece bem com o humano, né? Porque, olha só, a ração é industrializado. A gente não pode comer comida industrializada. Exatamente. Tem que fazer atividade física. O cachorrinho também. E aí vai, né? É uma pessoa. Exato, é uma grande responsabilidade. Inclusive, eu acho que... Uma pessoa é ótimo, né, doutora? Mas é como se fosse. É como se fosse. E quando a gente fala assim, que eu sempre gosto muito de dizer que sabe como é criança, né? Para quem tem filho já vai entender. Rotina, comida, tem que cuidar exatamente a mesma coisa. Quanto mais tu cuidar, o que a gente quer? A gente quer que os pets vivam para sempre com a gente. Então, quanto mais tempo de vida ele tiver com a gente tiver com ele, melhor vai ser. Só que para isso eu preciso ter alguns cuidados, eu preciso ter algumas, né? E aí é questão de orientação. Então, assim, check-up, quando que é interessante fazer? Se é um pet saudável, que tá tudo bem, né? Não tem nenhum grande problema,
faz uma vez por ano, mas não deixa de ir sempre que tiver alguma dúvida, ou de procurar por orientação especializada, né? Porque às vezes uma questão de uma ração errada ou de uma alimentação errada, tu pode desenvolver um problema, né? Daí, a partir da obesidade, né? Mesma coisa humana, o que acontece? Começa a ter gordura visceral, começa o cachorro ficar, né? Daqui a pouco tem um problema de diabetes, isso é super comum, pode acontecer, acontece. Sim, eles têm os mesmos marcadores bioquímicos, né, que a gente tem. Então, dá para medir açúcar, exatamente. colesterol, Aí tudo. vai fazer o check-up, se o veterinário, olha, tá um pouquinho acima do peso, vamos ver, vamos buscar aqui, ver se tem alguma coisa, porque daí a gente consegue resolver, né? Então, acho que sempre, eu bato muito na tecla da prevenção. Eu acho que, apesar da gente ter muita gente preocupado, né, com a saúde e o bem-estar, a gente ainda também tem uma parte da população que acha que não tem, que não precisa, que pode dar o resto de comida, né, que pode ser a ração mais barata, né, aquelas rações coloridas que eu sempre, né, então assim, eu não quero dar comida, eu quero continuar dando ração, então vamos pensar assim, ó, como que eu escolho uma boa ração? Vamos começar pegando uma que não tem corante, que não é colorida, porque quando a ração fala que o verde é para dizer que sei lá, a couve, ou o amarelo quer dizer que é porque a cenoura não é porque é corante, então já tem aí um negócio que não é legal pro pet. Né? Então, essas coisinhas que eu acho que... Mas é isso, eu não abomino nenhum nem outro. Eu acho que bom que a gente tem as opções, né? Mas com orientação, sempre com orientação. Não, isso dá um podcast completo, só sobre alimentação. Muita coisa a gente pode falar, muita coisa. E a questão de vacinas, é importante... aqui no Brasil, não tem vacinas que são aplicadas fora do país, né? Por exemplo, se eu quiser levar o meu cachorrinho para fora do Brasil, eu tenho que aplicar algumas vacinas que a gente não comumente aplica aqui. Aqui é raiva, né? A tríplice. Para gato tem a tríplice, a quádrupla e a quíntupla. E para cães a gente tem a óctupla e tem uma que não é muito comum, mas que é para 10 viroses, né? Então, na verdade, o que a gente considera assim como obrigatório, tá? Obrigatório mesmo, exigido mesmo, assim, para viagens, por exemplo, é só a vacina da raiva, tá? Mas a gente considera como sendo a que a gente diz que é a polivalente, que é das viroses, né? Então, seriam essas, mas a gente tem outras opções que daí... Acho que avaliando caso por caso, né? Tem vacina para leptospirose, tem vacina para gripe, tem vacina para giardia, tem vacina para leishmaniose, que são vacinas que às vezes a gente indica em casos mais específicos, né? Por exemplo, vai viajar com um pet para uma zona endêmica de leishmaniose, então a gente indica fazer, né? Mas se não, não há necessidade, né? Se é um pet que pouco sai de casa, enfim, faz raiva e faz... a das viroses, ali tá tudo certo. Infelizmente, a gente ainda tem muitos casos de sinomose parvo, inclusive nesse momento agora com que a gente está vivendo, tá tendo uma disseminação muito grande de virose, inclusive de leptospirose e de leishmaniose. E é interessante a gente vacinar nossos animaizinhos aqui em Porto Alegre? Por causa disso? Não, as mesmas vacinas de sempre, né? Que são os reforços anuais, né? Que é a raiva antirrábica, essa é importantíssima, né? Porque infelizmente, a gente ainda tem casos de raiva humana, né? Seguido a gente ouve falar e pelo menos 1 ou 2 casos por ano a gente tem. E aí a das viroses, né? E aí sim, giardia, essas coisas eu acho que precisa de avaliação para ver se há necessidade ou não, né? Tem pets que tem muito seguidamente faz, né, giardias, enfim, daí, ok, faz sentido fazer, mas para leishmaniose eu acho que não é o caso, assim, para cães que estão domiciliados, que têm controle, né, de acesso à rua, enfim, acho que é mais para quem realmente tem, né, por exemplo, mora numa zona endêmica, né, por exemplo, leptospirose, por isso que eu gosto sempre de conversar muito com o tutor para entender. Então, se, por exemplo, vem um tutor para mim e fala, olha, eu moro numa fazenda, eu tenho galpão e no meu galpão, normalmente galpão guarda ração, né? Ração para outros animais, enfim. Então, é um lugar que naturalmente vai ter rato. Então, aí eu vou dizer, olha, tu precisa fazer, além dessa da polivalente que tem ali para 2 sorotipos da leptospirose, faz a outra da leptospirose. Faz a completa. Porque é um cão que está exposto, entende? Sim. Então, quando há exposição, a gente indica. Caso contrário... a gente, aí não, né? Aí faz realmente... Aí vai avaliando, caso, exatamente. Né? Eu sempre gosto eu sempre digo que não tem receita de bolo, né? É avaliar cada indivíduo como único, né? Como único, assim. E vamos mudar agora um pouquinho o assunto. Essa convivência com o animal, o que pode prejudicar, vamos supor, uma criança com um bicho em casa? Às vezes tem gente que põe o bebezinho ali perto do cachorro. Isso é uma dúvida que eu tenho, né? E aí o cachorro lambe o neném.
Isso é ruim ou não? Não, eu acho que não prejudica em nada, assim, a não ser, claro, que seja um pet que talvez não seja tão amigável, isso é importante cuidar, né, porque a gente sabe que às vezes pode acontecer, mas em relação a malefícios, eu não vejo malefício nenhum. Importantíssimo a gente ter esses cuidados de vacinação, né? O cão não ter, né, ectoparasitas, tipo pulga, carrapato, esses cuidados básicos, assim, tá? Em relação a passar doença, essas coisas, né? Se é um cão bem cuidado, um cão que não, né, que tem acesso à rua com o tutor, tudo bonitinho, eu só vejo benefícios. Só aumenta até de maneira alguma eu vejo como algo negativo, assim, de maneira alguma. Muito pelo contrário, acho que é super saudável. Até uma dica, assim, que é interessante, né, eu fiz isso com a minha gata e super funcionou. A minha gata é maravilhosa, né, ela é muito boazinha. Eu acho que a maioria dos gatos e dos cães né, enfim, que convivem com crianças, eles aprendem, né, a conviver. Então, a minha gata, eu sempre digo, né, quando morrer, vai direto pro céu, porque as minhas crianças fazem o que querem com ela e ela é muito boazinha. Mas o que a gente fez, assim, quando eu estava no hospital, que eles nasceram, isso com o João e com a Maria eu fiz. Porque a Julinha veio muito antes, né? Então, o que a gente fez? O meu marido trouxe para casa a primeira roupinha que eles usaram no hospital, para eles ficarem cheirando, para quando eu chegasse em casa com eles já, tipo assim, eu já senti esse cheiro é... Que interessante. Eu fiz isso e é uma coisa que eu sempre falo, assim, que é uma dica que eu sempre dou para as pessoas quando estão grávidas, né? Enfim, eu sei que os animais deitam na barriga e a criança sabe, ela ouve, né? Ela tem esse poder de reconhecer as vozes, né? Mas a questão do cheiro para o cão e para o gato é muito importante, né? Do farejar. Então, esse negócio de trazer a roupinha usada com o cheirinho do bebê, isso acho que funciona muito bem. E aquela coisa, chega em casa, eu lembro que eu larguei o bebê conforto e aí ela foi lá, cheirou, não lambeu, né? Normalmente quem lambe, assim, é o cão. Mas foi lá, cheirou... E eu tenho fotos, assim, ó, deu amamentando e ela em cima, assim, junto, assim, que, poxa, até hoje, assim, eu olho, eu fico muito emocionada, assim. Quantos anos ela tem? A minha gata, eu acredito que ela deve ter em torno de 12, 13, porque quando eu peguei ela, quando eu adotei ela da rua, ela tinha por volta de 1. Nossa! Então, eu não sabia exatamente. E tem a mesma coisa que o cachorro, que 1 ano é 7 pro cachorro? É isso, assim, não há nenhuma comprovação, mas se entende que a cada um do gato e do cão seriam 7, né? O gato também. Exatamente, pro cão e pro gato, assim, mais ou menos 7, né? 7 anos. Então, assim, então ela tá ela já estaria uma vovozinha hoje, né? Embora ela tenha uma carinha, assim, de super jovem. E quando eu trago um outro animal e na minha casa já tem um bichinho? Isso é importante. Aí depende, assim, ó. Quando é cão, normalmente é mais fácil, né? O cão adora, né? Brincar, a não ser que seja um cão, assim, mais com um temperamento mais agressivo, né? Aí precisa de um cuidado maior no momento da aproximação. Mas com o gato, que é mais complicado, precisa ser uma introdução mais estruturada, assim. Então, leva um pouco de tempo, assim, às vezes semanas, às vezes meses. Mais ou menos, assim, rapidamente eu vou dar alguns passos. Para aproximar gato, por que isso, tá? O gato é o único felino selvagem que não vive em bando. Eles não gostam. Eles gostam dos humanos, eles não gostam de outros gatos. Sim, é verdade. Então, assim, eles sempre vão ficar bem com pessoas. Aí, quando tu traz um gato, é muito difícil, assim, que aconteça tudo super tranquilo. Então, precisa ser bem estruturado. Então, o que a gente faz? A gente traz e mantém um em cada cômodo. Aí, o que faz? Por alguns dias, tu vai trocando pote de água, pote de comida, né? Desde que os 2 testadinhos e negativos para FIV e para FeLV, né? Que são aquelas viroses que passam de um para o outro. E aí vai trocando para que um sinta o cheirinho do outro. Vai trocando, pertences, brinquedos, cobertinha, caminha, coisas assim. Aí passou uns dias, aí tu pode tentar aproximar, desde que não se vejam. Então, por exemplo, assim, deixa a porta entreaberta. Cada um fica de um lado, eles vão se cheirar, né? Vão sentir o cheiro, vão bufar, né? Um pode ficar mais agressivo, o outro não. E aí, passado alguns dias, dá para tentar uma aproximação assim visual, tá? Mas isso assim, isso demora, tá? Eu tô falando bem rapidamente assim. Aí depois sim uma aproximação visual. E aí ver como é que vai ser, porque daí o cheiro não vai ser aquela coisa do, é a primeira vez que eu sinto esse cheiro. Não, já sentiu o cheiro, né, já farejou, já sabe que é conhecido, né, porque o que acontece? O cheiro é a identidade deles, né? Sim. Eles se conhecem e se reconhecem pelo cheiro.
Então, e aí sim, depois tenta uma aproximação, deixa um pouquinho junto, separa, aí depois vai deixando mais tempo até que... Mas é algo mais complicado de fazer. O cachorro, para ele, tudo é festa, né? Então, se tu trazer, ainda mais se for filhote. Um monte de gato em casa, né? O que acontece às vezes é que a gente vê muito, infelizmente a gente vê muito isso, mas é aí que eu bato na tecla da questão da orientação. Antes de fazer, né, antes de unir os animais, pedir orientação, né? E aí o que eu mais vejo já vi muitos casos disso, assim, de ser bem, até o tutor fica bem triste, chateado, assim, pela questão da má convivência entre os animais. Que é simplesmente tu chega e coloca um gato, né? Veio um gato novo no ambiente do outro que, tipo, era ali dele, né? E agora ele tem que dividir o espaço com outro gato, enfim. E, na verdade, aqueles gatos não convivem, eles se suportam. Eles brigam, eles se machucam, né? Isso é muito triste, né? Imagina para uma pessoa, ela pensa assim, eu vou adotar outro gatinho, vou comprar outro gatinho para fazer companhia. E aí os gatos se... Entende? Então, acontece muito isso. Então, é muito interessante, eu acho que vale muito investir esse tempo nessa introdução estruturada, assim. Acho que... Aos poucos, aos pouquinhos, para que eles consigam... Porque daí, passando esse início, assim, aí fica tudo bem. O ideal, assim, é que se for, né, querer ter mais de um gato, que já pegue junto, filhote, né, todo assim, já facilita um tanto. Mas se quiser colocar um gato no ambiente onde já tem outro, precisa ser com um pouco de cuidado e com um pouquinho de paciência. Às vezes demora muito, às vezes demoram meses, assim, até os gatos conseguirem ser... E, às vezes, acontece isso de se suportarem e por vezes, brigarem de se machucar, né? Ou tem um que fica muito estressado, daí começa a fazer xixi fora do lugar. Que isso, para o gato, é um alerta, né? O xixi fora da caixa. Isso é um alerta. O gato, ele nasce sabendo fazer xixi na caixinha dele. Então, alguma coisa tem que ver aí, porque pode ter alguma coisa errada. E isso, às vezes, acontece quando a gente introduz um outro gato. Um outro animal. Exatamente. Eles dão sinais, né? A gente tem que estar atento a entender. Então é isso, Fernanda. Acho que o papo foi muito legal. E teria muito mais coisas para falar, assim. Nossa Senhora. Tem muita coisa para falar, né? Porque realmente é um universo, assim, de muitas informações. E considerando que hoje existe muito mais pet na casa das pessoas, né? E acho que todo mundo se interessaria em saber um pouco mais. Eu aprendi um monte aqui. Vou chegar em casa, inclusive, aplicando algumas coisas que você falou, né? Porque a gente sempre está buscando, já que eles são tão importantes para nós, né? Sim. Não, e é isso, né? Eu sempre gosto de dizer, assim, que precisa ser uma convivência harmoniosa, né? Da gente com eles e deles com os outros pets, né? Então, precisa ser bom, precisa ser gostoso, né? Não dá pra gente ter um pet que daqui a pouco, né... Enfim, é uma questão de todo mundo entrar numa rotina, né? E eu acho que as crianças, assim, para a criança é muito interessante não colocar responsabilidade na criança, assim, do cuidado, da alimentação e tudo mais. Porque a gente vê que acontece muito isso, assim, as crianças querem pet, aí os pais acabam dando, né? E aí esse pet fica meio jogado, assim, porque daí a pessoa não tem tempo para cuidar. A criança é uma criança e ela, obviamente, ela não deve ter responsabilidade sobre ele. Mas eu acho legal quando a gente explica para a criança, quando a criança tem esse cuidado, né? O meu filho, ele sempre fala, tá na hora de dar comida da Julinha, eu quero dar. Ele gosta de participar, ele é muito apegado a ela, assim. Então, eu acho que é uma convivência muito saudável, né? É maravilhoso, assim. Eu costumo dizer que quem só não gosta quem não tem. Quem não tem, quem não convive. Porque depois que convive, não tem como não gostar. O meu marido, ele não gostava de cachorro. Mas você acabou de citar um tópico que eu acho que foi por causa disso. Ele deu o cachorro para minha enteada. E ela tinha que ter a responsabilidade de cuidar, e ela era uma criança. Então, o que o cachorro trouxe para casa incomodou mais do que ele, né? Porque assim, o querer, né? É óbvio que a gente quer, né? Tu olha para um bichinho fofo, tu quer levar para casa, mas sendo pequenininho, mas tem toda a questão da responsabilidade e do cuidado, né? Que aí tem que ser do adulto, não adianta. Pois é, aí agora com o Max, como eu cuido, eu me preocupo, eu passeio, ele passa a ser queridinho. Porque aí o Mauro só se convive com a parte boa dele, né? E aquela coisa, né, que inclusive pra gente, né, precisa ter as necessidades básicas atendidas, né? E a necessidade, sem dúvida. E isso tudo faz parte das necessidades básicas do cão, que é a alimentação, que é o cuidado, a brincadeira, aquele momento de qualidade que eu digo, né, que o tutor tem que ter com o pet, porque ele confia em ti, ele precisa ter confiança, né, em quem está cuidando dele. E esses momentos de carinho, né, de troca, isso é muito importante. Então, tem que deitar no chão, brincar. É uma criança, né? É um bebezinho. É como se fosse uma criança, assim.
Uma vez no Netflix eu vi um documentário dizendo que um cachorrinho ele tem a idade mental de uma criança de 4 anos. Então, imagina uma criança de 4 anos, o que ela sabe fazer? Quais são as interpretações que ela tem? Aí ele até citou 4 sentimentos que o cachorro tem. Acho que, não sei se é raiva, mas aí tem a alegria, acho que tem tristeza e o medo. Exatamente. Então, aí, você, sabendo disso, você já olha para ele, interpretando ele. Opa, peraí. Até a nossa expressão, com certeza, no tom de voz, pode gerar um medo, pode gerar uma tristeza, né? Exatamente. Para a gente encerrar, a gente sempre pede uma indicação de livro ou de documentário. Queria que você falasse aqui pro pessoal. Então, do livro, eu tinha falado, né, que eu acho que é muito legal para quem está pensando em ter, para quem já tem, acho que ajuda muito, que são livros, assim, que falam bastante de comportamento, né, que é a Inteligência do Cão, e o outro esqueci o nome. Mas acho que você falou. Eu falei. Meio. A Inteligência do Cão e a Linguagem do Cão. Isso, esses dois são muito legais. E tem o Cãologia também. Isso. São esses 3 que eu acho que vale super a pena, assim. Porque a gente sempre aprende alguma coisa. E eu acho que a questão do comportamento, ela tá tão presente, né, na nossa vida, pra gente entender o cão e o cão entender a gente, que eu acho que, enfim, conhecimento nunca é demais. E pro gato, eu gosto muito do livro do Jackson Galaxy, que eu acho ele fantástico, embora ele não seja veterinário, mas ele é um comportamentalista felino. Eu acho ele sensacional. E ele tem o guia, então, que é o Guia dos Gatos, que é um livro. E também tem o documentário, que eu acho muito legal, sobre gatos, o nome é Gatos mesmo, que fala sobre os gatos que habitam as ruas de Istambul. Que as pessoas, assim, adoram, né? Elas veneram, assim. Tem gente que vai pra rua e sabe que vai encontrar gato e leva comida. Então, isso é muito legal também, para um final de semana. E esse tem no Netflix ou na Amazon? Eu acho que tem no Netflix. Mas a gente coloca aqui na descrição. É um documentário, assim. É bem legal, bem interessante. Isso aí é legal de ver, vou assistir. Muito bom. Eu adorei. Sempre quando alguém pede, eu indico. E esses de comportamento, assim, tem vários outros, tá? Que eu poderia citar, mas... eu acho que esses livros de comportamento, eles sempre trazem algum aprendizado legal, assim. E, às vezes, até as pessoas conseguem, depois de terem a informação, as pessoas conseguem identificar algumas coisas nos seus animais e conseguem melhorar, assim, o comportamento. Então, acho que é super válido. Ótimo. Bom, gente, vou colocar na descrição aqui do nosso vídeo os livros, o aplicativo de telemedicina dela e os documentários que ela contou, tá bom? Muito obrigada por sua presença até o final. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Um beijo. Beijo.